Ok, boa noite, pessoal. Obrigado pela presença, eh, obrigado pelo interesse. A ideia aqui é transmitir para vocês um pouco do que está acontecendo nesse momento em Israel, na relação entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza. Importante começar essa apresentação dizendo que esse é um conflito entre Israel e uma organização terrorista, não entre Israel e os palestinos. Eu sou um professor de relações internacionais, trabalho com esse tema há mais de 30 anos, moro em Israel metade do ano. Se esses eventos não tivessem acontecendo nesse momento, eu provavelmente já estaria lá, estendi a minha estadia aqui no Brasil por causa desse trabalho com a mídia para tentar, de alguma forma, desmistificar o que está acontecendo lá na região. E, infelizmente, o que nós estamos vendo são duas guerras, uma guerra travada contra uma organização terrorista que cometeu os atentados que vocês devem ter acompanhado na mídia, e outra guerra que é uma guerra virtual, onde essa organização terrorista e os seus aliados, além de causar vítimas físicas entre os civis, estão tentando também disseminar a ideia de que as vítimas são eles e não os civis que foram mortos naquele atentado do sábado retrasado. E o que eu vou trazer para vocês aqui, basicamente, são algumas informações que contam um pouco do contexto histórico de como esse conflito surge, como ele evolui e como ele chega até os dias de hoje. Quero deixar claro para vocês que, na verdade, essa guerra não começou ainda. Essa é uma guerra que o que nós estamos vendo são os primeiros passos de um conflito que provavelmente vai se ampliar significativamente com a provável entrada de tropas israelenses no território da faixa de Gaza. Então, vamos lá. Vejam essas imagens. É disso que eu estou falando quando falo de uma guerra também na mídia. Na imagem de cima do lado esquerdo, vocês podem ver o que é retratado como a ideia de que a organização terrorista utiliza civis como escudos humanos. Do lado direito, vocês podem ver uma imagem que mostra um terrorista do Hamas que faz como vítimas tanto crianças israelenses quanto crianças palestinas. Por que essa ideia? Porque, ao contrário do que muitas vezes nós vemos na mídia, o Hamas não é uma organização que zela pelo bem-estar da população da faixa de Gaza. A faixa de Gaza não tem uma população que é governada de forma pacífica pelo Hamas. Para essa organização é muito mais importante o objetivo da destruição do Estado de Israel, o assassinato de judeus ao redor do mundo, do que o bem-estar da sua população. Para simplificar a compreensão, nós poderíamos comparar isso com uma milícia ou um grupo de traficantes numa comunidade no Rio de Janeiro. Quanto esses traficantes e esses milicianos estão interessados no bem-estar da comunidade, comparado com a intenção ou o objetivo dessa organização de defender os seus próprios interesses. No caso de uma organização criminosa, os interesses deles normalmente são enriquecer. No caso de uma organização terrorista, eles têm uma agenda política, eles têm um objetivo que tem uma conotação geopolítica ou nacional. No caso do Hamas, destruir o Estado de Israel, isso não é nenhum segredo, eles têm isso explicitamente declarado na sua carta de fundação. E do lado esquerdo embaixo, vocês podem ver como a ação de Israel é retratada, nesse caso com muita ironia, mostrando dois sapatinhos de criança que são identificados como botas de um combatente por um soldado israelense. E o que
nós vamos tentar fazer aqui, eu volto a dizer, é desmistificar um pouco dessas imagens que são transmitidas pela mídia. Se nós pensarmos no que aconteceu na Guerra do Vietnã, praticamente 60 anos atrás, a televisão revolucionou o noticiário sobre a guerra. Então, aquilo que eram somente notícias que chegavam através dos jornais matutinos, agora, com o advento da televisão, passaram a ser imagens que chegavam no noticiário da noite, mas essas imagens tinham que ser filmadas no campo de batalha, tinham que chegar até uma cidade importante na região onde se travava a batalha, o filme tinha que ser ou revelado ou embarcado para os Estados Unidos, para onde estava a central de jornalismo, para lá ser processado, editado e chegar até o noticiário noturno. Hoje, as pessoas que foram atacadas pelo Hamas na manhã do sábado, do dia 7 de outubro, filmaram com seus celulares o que estava acontecendo. Isso chegou até o mundo inteiro, muito antes de as redes de televisão saberem o que está acontecendo. E os próprios terroristas do Hamas tinham câmeras GoPro nos seus capacetes para filmar aquilo que eles se propuseram a fazer. Então, nós ouvimos comentários, por exemplo, de que o Hamas é igual aos nazistas. Na verdade, o que eles têm de igual aos nazistas é a intenção de matar os judeus. Mas enquanto os nazistas tentaram esconder aquilo que fizeram durante o Holocausto, o Hamas aqui tinha a intenção de mostrar claramente, com orgulho, aquilo que eles estavam fazendo, porque eles são uma organização terrorista e a intenção de uma organização terrorista é disseminar o terror, garantir que aquela população civil vai ser atingida, aterrorizada e, eventualmente, isso vai afetar o governo que governa aquela população civil da forma mais eficaz possível. Então, eu uso essas imagens para fazer um alerta para vocês. Tomem muito cuidado com aquilo que vocês retransmitem em função daquilo que vocês recebem. Tem muita coisa circulando por aí que, inclusive, não tem absolutamente nada a ver com a guerra. Eu recebi, na semana passada, um filme de 2 minutos que mostrava civis com as mãos atadas atrás das costas, vendados, sendo levados para a beira de uma vala, onde eles eram chutados para dentro da vala e assassinados com um tiro no melhor estilo do que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. E dizia, vejam o que o Hamas está fazendo com a população judaica na fronteira da faixa de Gaza. Me chamou a atenção que aquelas pessoas não estavam vestidas como israelenses. Eu moro 6 meses do ano em Israel, eu conheço a sociedade israelense, eu sei que os israelenses não se vestem daquela forma, e eu fui procurar de onde poderia ter vindo aquele filme. O filme era uma filmagem verídica de prisioneiros curdos sendo mortos por terroristas do Estado Islâmico 10 anos atrás, no contexto da Guerra Civil na Síria. Então, no afã de tentar disseminar o que esses terroristas do Hamas estão fazendo, qualquer um poderia se sentir entusiasmado para retransmitir essas imagens para que todos vissem. E estaria disseminando fake news, porque ainda que o modus operandi seja o mesmo e o que o Hamas fez no sul de Israel não seja muito melhor do que fizeram esses combatentes do Estado Islâmico, uma coisa cabe ao Estado Islâmico, outra coisa cabe à organização terrorista Hamas. Eles perpetraram crimes suficientes para serem divulgados como os crimes que eles cometeram, não precisa nenhuma ajuda
de imagens filmadas pelo Estado Islâmico. E, da mesma forma, além de imagens sobre os crimes que foram cometidos, nós temos uma série de afirmações e análises. A melhor delas, talvez, eu não tive tempo de inserir aqui um pequeno filme sobre a discussão em relação ao bombardeio de um hospital na faixa de Gaza. No primeiro momento, todos os órgãos da imprensa internacional anunciaram que Israel havia bombardeado um hospital na faixa de Gaza e havia 500 mortos entre os civis no hospital. Então, primeiro, não há uma cobertura honesta que diz que, mesmo quando um hospital, uma escola ou uma mesquita são atingidos, isso muitas vezes está ligado ao fato de que os terroristas do Hamas estão usando esses lugares como depósitos de munição ou base de lançamentos de foguetes. E quando a única opção para evitar que um civil israelense seja atingido é bombardear uma base de lançamento de foguetes que está localizada numa mesquita, os israelenses se dão ao trabalho de avisar que a mesquita vai ser bombardeada para que os civis não sejam atingidos. E o que acontece algumas vezes é que os terroristas do Hamas não permitem que os civis se retirem do local. E aí a escolha de Sofia é entre proteger os civis israelenses ou, eventualmente, correr o risco de atingir civis palestinos. No caso desse hospital, ficou claro muito rapidamente, inclusive através de um filme que foi divulgado pela televisão Al Jazeera do Catar, que o que causou a explosão no hospital foi um foguete da Jihad Islâmica, um de muitos foguetes lançados contra o território israelense, que falhou e caiu em cima do hospital, na verdade, no estacionamento do hospital, e havia em torno de 50 vítimas e não 500. Não quer dizer que não é uma tragédia humanitária se 50 inocentes civis morrem, mas, nesse caso e em muitos outros, o dano que foi causado foi tanto aos civis inocentes quanto à imagem de Israel como um Estado que não se preocupa com os civis e teria bombardeado um hospital. Então, eu começo essa apresentação dizendo: vamos tomar cuidado com aquilo que a gente retransmite, com aquilo que a gente divulga. É parte da nossa responsabilidade sermos honestos com aquilo que está acontecendo, e eu falo isso em relação aos dois lados. Não é para publicar atrocidades falsas cometidas pelo Hamas, da mesma forma como não é para gerar uma imagem de que Israel é um Estado assassino que não se preocupa com o que acontece com a população civil. Para aqueles que não conhecem a região e precisam entender de onde a gente partiu, normalmente eu mostro para os meus alunos um mapa mundi para deixar claro como é difícil encontrar essa região em conflito no mapa. Está aqui na margem do Mediterrâneo, vocês podem ver lá Israel muito pequeno, ao lado do Líbano, ao lado da Jordânia, e num mapa mundi praticamente não dá para ver esse território. Aqui nós estamos vendo somente o Oriente Médio, que é uma região muito complicada, não é de hoje que existem conflitos na região. A região é composta de uma infinidade de grupos diferenciados que vivem na região, diferentes grupos étnicos, diferentes grupos religiosos, e que é um fenômeno que vem de vários milênios. Todos nós escutamos as histórias sobre o Império Egípcio na Antiguidade, sobre persas e babilônios. Nós já vamos ver de onde eles vêm e como eles estão ligados ao que acontece hoje na região. O Oriente Médio teve etapas distintas de importância na história. Todo mundo conhece hoje o Oriente Médio, porque o Oriente Médio é a região que tem a maior abundância de petróleo. Vocês podem ver aí todas as manchas pretas no mapa são reservas de petróleo, todas as manchas vermelhas são reservas de gás, e
obviamente, tudo que a gente vê à nossa volta, de alguma forma, envolve petróleo. Nós temos ouvido falar muito de uma revolução energética, uma transição energética que vai levar os carros a terem motores elétricos em vez de combustão interna. Isso é verdade, eventualmente vai haver geração de energia elétrica através de centrais de energia solar ou energia eólica. Tudo isso é muito bonito e muito interessante, mas se nós olharmos ao redor, nós vamos ver derivados de petróleo em qualquer coisa em que nós coloquemos os olhos. A sola do tênis de vocês é um derivado de petróleo, a tela do computador onde vocês estão assistindo é um derivado de petróleo, a luminária que está acesa na sala ou no quarto é oriunda de um derivado de petróleo. Então, por mais transição energética que nós tenhamos, que diminua o consumo de petróleo, a indústria petroquímica vai existir ainda por muitos e muitos anos, e ela depende desse petróleo que é extraído, em parte, no Oriente Médio. É verdade que os Estados Unidos conseguiram desenvolver sistemas de exploração que tornaram o país não só autossuficiente na produção de petróleo, mas também o maior exportador de petróleo do mundo. Recentemente, houve um acordo político com a Venezuela em relação ao processo eleitoral que eliminou uma boa parte das sanções e, portanto, vai entrar petróleo da Venezuela no mercado também. Tudo isso faz parte desse contexto geopolítico que mantém o Oriente Médio como uma região muito importante. Nem sempre foi assim. Em uma parte dos últimos milênios, o Oriente Médio não foi importante, porque o petróleo é um fenômeno recente, só se descobriu o que fazer com o petróleo no começo do século XX. Antes do começo do século XX, petróleo na região era uma praga. Alguém que tentava cavar um poço para encontrar água, encontrava petróleo e a única coisa que tinham para fazer com esse petróleo era calafetar barcos, que foi o que Noé fez com a sua arca antes do dilúvio. Então, uma região que era rica em petróleo não tinha absolutamente nada para fazer com o petróleo, porque só depois que começaram a transformar petróleo em querosene, começaram a transformar petróleo em gasolina, em óleo diesel e em produtos petroquímicos, esse petróleo passou a ter algum valor. Qual foi, então, a importância do Oriente Médio na antiguidade? Primeiro, todos nós aprendemos na escola sobre a região do Fértil Crescente, onde surgiram as primeiras civilizações. Vocês podem ver aí numérios, acádios, essa região entre os rios, denominada de Mesopotâmia, onde surgiu o Império da Babilônia. A leste do Golfo Pérsico estava a Pérsia. Aqui do lado esquerdo nós temos o Egito, e essa mancha verde era a área habitável de uma península desértica. A Península Arábica é um deserto onde as pessoas só conseguem viver onde existe um oásis, só conseguem transitar se tem onde se abastecer num oásis. E como os impérios se enfrentaram nessa região, para ir do leste para o oeste ou do oeste para o leste, tinha que passar por essa região que tinha água nessa área desértica. A costa do Mediterrâneo, onde na antiguidade surgiram os reinos de Judá e de Israel, e a região da Mesopotâmia, que dava acesso ao Golfo Pérsico. O Golfo Pérsico e o Mar Vermelho são importantes porque eram importantes rotas de navegação em todo o período da antiguidade. No período mais recente, eles vão retomar a sua importância, porque vai ser construído o Canal de Suez, que liga o Mediterrâneo ao Mar Vermelho e vai encurtar a rota da Europa em direção ao subcontinente indiano e à Ásia. Vejam aqui o que eu quis dizer com diversos grupos étnicos e religiosos.
Quando nós falamos do Oriente Médio, nós temos uma divisão entre populações que têm uma identidade. Nós temos turcos, que falam turco e se identificam como turcos, nós temos persas, que hoje são iranianos e têm o seu próprio idioma e se identificam como herdeiros da antiga Pérsia. Nós temos na região onde era a Babilônia, nós temos hoje fundamentalmente o Iraque, nós temos no Levante os países que foram criados depois da Primeira Guerra Mundial, Síria e Líbano, que também têm populações árabes, assim como no Egito. São populações que se identificam como árabes e que falam árabe, e, portanto, se diferenciam dos turcos, que falam turco, dos persas, que falam persa. Para complicar essa situação, além de identidades étnicas, nós temos também diferentes identidades religiosas. E aí houve uma evolução nessa região ao longo de milênios. Na antiguidade, nós tínhamos povos que idolatravam ídolos. Eram povos denominados de pagãos, para quem os deuses eram o sol, a lua, algum boneco feito de barro, qualquer objeto ou imagem que eles achavam que deveriam adorar. Em um determinado momento da história, surge um grupo da região que decide adotar o conceito do monoteísmo. Então, Deus é uma entidade abstrata, mas isso vem acompanhado também de um código de comportamento. Os 10 mandamentos nada mais são do que um código de comportamento, e a partir daí vai se identificar, então, o povo judeu como aquele que é o primeiro a adotar esse conceito de monoteísmo e esse código de conduta. E eles vão criar um pequeno reinado na margem do Mediterrâneo. Séculos depois, um desses judeus monoteístas vai ser identificado por parte da população como Messias. Surge o cristianismo e, de forma muito simplificada, nós podemos dizer que os cristãos são os judeus que acreditaram que Jesus era o Messias, de forma muito simplificada. E aí nós temos, então, uma evolução que tem um componente religioso, a disseminação dessa nova religião, e outro componente geopolítico, que é a conquista desse território pelos romanos, tentar impor o seu paganismo sobre a população local, e no final vão destruir o reino de Judá, o seu símbolo, que é o Templo de Salomão, e vão espalhar essa população pela diáspora romana. O Império Romano, naquela época, controlava uma boa parte da Europa, é para lá que vai ser ou levada essa população como escravos, ou disseminada através da expulsão. 600 anos depois, líderes tribais da região onde hoje é a Arábia Saudita decidem criar uma nova religião. Então, vão difundir a ideia de que o judaísmo e o cristianismo são etapas na evolução de uma nova religião denominada de Islã, onde eles mantêm o conceito de um Deus monoteísta, abstrato, mas o seu profeta agora é o ápice da evolução que teve Moisés e Jesus como elementos intermediários. E Maomé, então, é o profeta que traz a palavra de Deus, e essa é a culminação desse processo de evolução. E esse grupo vai se tornar um grupo militar muito forte, que vai avançar em direção ao norte, e no fim desse processo, vocês podem ver aqui no mapa onde estão distribuídas as principais populações que adotam
o Islã como a sua religião, não só os países da Península Arábica, mas também todo o norte da África, uma boa parte da Ásia Central, e aqui do lado direito, embaixo do mapa, nós temos a Indonésia, que não é um país árabe, mas é o maior país muçulmano do mundo. Esses muçulmanos vão se dividir, eles também, em dois grupos, a partir da ideia de que o sucessor de Maomé poderia ser ou alguém da família de Maomé ou alguém do público que fosse o mais capacitado a conduzir os muçulmanos depois que o profeta faleceu. Isso vai gerar um conflito entre esses dois grupos. A maioria vence e decide nomear um califa, que é o mais apropriado para conduzir os muçulmanos, enquanto que aqueles que acham que o líder deveria ser alguém da linhagem da família do Maomé vão se constituir numa minoria que vai ser perseguida, o líder vai ser sacrificado nesse conflito e vai ser considerado um mártir, e essa minoria vai se denominar xiita e vai dar a conotação de que os xiitas estão dispostos a se sacrificar pela sua causa. E daí vem também a utilização do termo xiita como um radical, porque aqueles xiitas que defendiam a causa na época da sucessão de Maomé estavam dispostos a se sacrificar. E isso criou também um conceito que é deturpado hoje, porque se nós olhamos para o histórico dos atentados terroristas islâmicos ao longo dos últimos 20 anos, nós temos talvez mais vítimas entre aqueles que foram atacados por sunitas, membros dessa maioria, do que por xiitas, membros da minoria. Então, o conceito de radicalismo atrelado aos xiitas deveria ser muito mais universalizado para incluir aqueles que são fundamentalistas islâmicos dispostos a se sacrificar, e não faz diferença nenhuma se eles são xiitas ou se eles são sunitas. Vamos entender como surgiu o mapa do Oriente Médio dos dias de hoje. No final do século XIX, nós tínhamos a região dividida entre os grandes impérios da época. França e Inglaterra dominavam uma grande parte da África, assim como outras colônias, e a Península Arábica estava dominada pelo Império Otomano, que era controlado pelos turcos que viviam na região da Anatólia. Essa estrutura vai ser destruída como consequência da Primeira Guerra Mundial, e os ingleses e franceses vão passar a controlar todo o território. O conflito que existe entre Israel e os palestinos é um conflito que tem a sua origem ainda nesse período, antes da Primeira Guerra Mundial. Como surge esse conflito? Na região onde hoje existe o Estado de Israel e os territórios habitados principalmente pelos palestinos, durante todo o período do Império Otomano, não havia a divisão que nós conhecemos hoje. Vocês podem ver as linhas cinza no mapa, mostram as linhas cinzas do mapa mostram os países que existem atualmente. Então, Líbano, Síria, Jordânia, Iraque, Arábia Saudita, Israel, a Cisjordânia aqui no meio do mapa, a faixa de Gaza na costa do Mediterrâneo. Essas linhas não existiam durante o Império Otomano. O Império Otomano administrava essa região em função, perdão, quando o mouse some, os slides andam sozinhos. O Império Otomano administrava essa região em função dos seus interesses de coleta de impostos. Então, as cores que vocês veem no mapa são as províncias determinadas pelo Império Otomano para cobrar os impostos dessa região. O conceito da Palestina
do território que entraria em disputa entre judeus e árabes na região é um conceito posterior à Primeira Guerra Mundial. E do que depende o surgimento desse conflito? Basicamente da ideia de que o povo judeu, que foi perseguido por 2000 anos durante a sua diáspora, principalmente na Europa, depois da expulsão pelos romanos, teria o mesmo direito à autodeterminação quanto os povos que viviam na Europa. Aqui no mapa vocês podem ver o que era a Europa dos grandes impérios antes da Primeira Guerra Mundial. Então, tínhamos um império czarista russo, tínhamos um império austro-húngaro, tínhamos uma Prússia que se transformou com a unificação no império alemão, e ao longo dos anos que vão culminar com a Primeira Guerra Mundial, vai haver uma pressão das populações que vivem nesses territórios por autodeterminação. Quem vivia no Império Austro-Húngaro viviam romenos, viviam austríacos, viviam húngaros, viviam tchecos e eslovacos. Quando o Império Austro-Húngaro desmorona no final da Primeira Guerra Mundial, vão surgir estados independentes que compõem o centro da Europa desde então. Qual era a ideia de cada um desses estados? Ter uma maioria de população homogênea que tem uma memória coletiva e tem um idioma comum. E se os judeus tinham sido perseguidos pelo antissemitismo europeu durante 2000 anos em ambientes de grandes impérios, agora, quando esses estados surgiram com populações muito mais homogêneas, uma identidade muito mais forte, o lugar para os judeus era muito menor do que anteriormente. Isso levou, então, ao surgimento do movimento sionista, que tinha como proposta resolver o problema desse antissemitismo europeu da mesma forma como tinha sido resolvido o problema da autodeterminação dos povos na Europa. E onde criar esse Estado judeu independente com uma maioria judaica? No lar ancestral judeu no território da Palestina, que depois da Primeira Guerra Mundial passou a ser administrado pelos ingleses. Então, aqui nós temos um mapa atual que mostra os países que foram criados pelos ingleses e pelos franceses: Iraque, Transjordânia, Síria, Líbano, e que deixaram de fora o território da Palestina controlado pelos ingleses. Isso vai levar a um conflito em dois níveis. Num primeiro nível, nós temos populações que têm o mesmo interesse e que entram em choque pelo controle da terra. Esses imigrantes judeus que chegaram da Europa foram cultivar terras que tinham sido compradas pelas lideranças judaicas na Palestina, mas encontraram lá camponeses que viviam nessas terras, ainda que não fossem os seus donos. Cultivavam as terras, pagavam uma parte do produto como aluguel para os donos das terras. No momento que chega uma imigração judaica com a intenção de cultivar essas terras, surge um conflito em relação, não é um conflito legal, porque os judeus são os donos legais da terra, mas é um conflito de interesses, porque eles querem não só oferir os benefícios da produção agrícola, mas eles querem eles mesmos se tornar os agricultores. E no nível das lideranças, vai surgir um conflito, porque as lideranças árabes que almejam criar um Estado independente também nesse território, apesar de já terem sido criados Estados árabes independentes em toda a Península Arábica, aqui há a nítida percepção de que, se houver uma imigração judaica que provoque o surgimento de uma maioria de população judaica, isso vai levar a um governo dessa maioria e, portanto, os árabes que vivem no território vão se tornar uma minoria
governada. Isso leva a uma intensificação do conflito ao longo das décadas seguintes. No final, nós temos uma enorme onda de imigração judaica depois que os nazistas ascendem ao poder na Alemanha em 1933, e com o avanço da expectativa de uma nova guerra na Europa, os ingleses decidem que tem que limitar a imigração judaica, porque vão depender dos árabes para acessar o petróleo do qual eles dependem no Oriente Médio. Transcorrem os 6 anos da Segunda Guerra Mundial, ocorre o Holocausto na Europa, a maioria absoluta da população judaica da Europa vai ser exterminada, e isso gera um novo elemento de pressão, porque, assim como antes da guerra, o mundo não queria receber refugiados judeus que estavam sendo perseguidos na Europa, agora o mundo não quer receber sobreviventes judeus do Holocausto. Essa pressão vai ser exercida sobre a Inglaterra, os conflitos na Palestina se intensificam e, no final desse processo, em 1947, a Inglaterra entrega para as Nações Unidas a administração desse território, e as Nações Unidas decidem, em novembro de 1947, dividir a Palestina em 2 áreas para a criação de 2 estados independentes. Do lado esquerdo do mapa, vocês podem ver as áreas azuis, que têm maioria de população judaica, que seriam destinadas à criação de um Estado judeu. Nas áreas marrons, a criação de um Estado árabe independente. A área em cor-de-rosa no centro do mapa representa as cidades de Jerusalém e Belém, onde estão os locais sagrados para as 3 principais religiões monoteístas, e, portanto, já se sabia naquela época que seria muito difícil que qualquer um desses 2 estados administrasse esses locais sagrados, e, portanto, essa região ficaria sob controle da Inglaterra, continuaria sob controle da Inglaterra. A liderança judaica aceita a proposta, ainda que almejasse a criação de um Estado muito mais amplo, mas reconhece que isso é o melhor que pode ser conseguido nesse momento. A liderança árabe acredita que não tem por que aceitar a criação de um Estado judeu, por menor que ele seja. Quando os ingleses se retiram da Palestina, em 15 de maio de 1948, a liderança judaica declara a independência do Estado de Israel nas áreas azuis alocadas pelas Nações Unidas no mapa. Os árabes que vivem na Palestina, junto com os países árabes do entorno, entram nesse território e vão se propor a impedir a criação de um Estado judeu, eventualmente massacrar a população judaica, lembrando que nós estamos falando de 3 anos depois do Holocausto. Se antes do Holocausto havia discursos que ameaçavam a existência da população judaica e eram considerados uma utopia, depois do Holocausto, quando há líderes árabes que falam de exterminar a população judaica nesses territórios, as possíveis vítimas acreditam naquilo que eles estão ouvindo. E o resultado da guerra vai ser o mapa que vocês veem do lado direito, uma ampliação do território sob controle de Israel. Se vocês podem ver no mapa da esquerda, no norte do território, deveria ter sido alocado para um Estado árabe. Esse território fica agora dentro do território israelense, mas a maior parte do território alocado para a criação de um Estado árabe, tanto essa área verde do lado direito do mapa, quanto essa pequena área verde do lado esquerdo do mapa, vão ficar nas mãos daqueles países árabes que supostamente se engajaram na guerra para criar um Estado árabe na Palestina. Então, o final da guerra traz como resultado a consolidação de um Estado de Israel com uma fronteira maior, mas também a ocupação
da maior parte do território alocado para o Estado Árabe por 2 Estados árabes vizinhos. Então, quando, na década de 1990, Israel e os palestinos negociam acordos com o objetivo de criar um Estado palestino independente, ou com a meta final de criar um Estado palestino independente, está se falando da criação de um Estado em territórios que ficaram de posse da Jordânia e do Egito de 1948 até 1967. E, durante todo esse período, surgiram organizações terroristas palestinas que tinham como objetivo destruir o Estado de Israel. Em nenhum momento desse período houve propostas para criar um Estado palestino independente para viver ao lado de Israel, e sim no lugar de Israel. Em 1967, há uma grande guerra regional, que mais uma vez vai ser vencida por Israel e vai levar Israel a controlar esses 2 territórios, e não só o território, mas também as populações que vivem nesses territórios. Ao longo dos 20 anos seguintes, vai haver uma relativa interação entre as populações palestina e israelense, não há nenhuma barreira de separação entre os territórios da Cisjordânia, da faixa de Gaza e de Israel, e a partir de 1987 vai haver uma revolta civil por parte dos palestinos que se recusam a aceitar a continuidade dessa presença de Israel nos territórios habitados primordialmente por palestinos. Essas pressões vão levar a uma negociação entre as lideranças palestinas e israelense, que vão culminar em 1993 com os chamados Acordos de Oslo, onde a liderança palestina reconhece o direito de Israel de viver nessa região, o direito de existência do Estado de Israel, enquanto que a liderança israelense reconhece a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, como legítimo representante do povo palestino. E a expectativa é de que, ao longo de 5 anos, seriam solucionados os problemas remanescentes para que, eventualmente, surgisse uma entidade nacional palestina. Mas nós temos radicais dos 2 lados que se opõem a esse processo, que se opõem a essa normalização. Do lado israelense, um radical religioso vai matar o primeiro-ministro Yitzhak Rabin, que estava engajado nesse processo. Do lado palestino, os fundamentalistas islâmicos que se recusam a aceitar a existência do Estado de Israel vão cometer atentados terroristas que vão cometer atentados terroristas que atacam a população civil em Israel. Então, ao longo de pelo menos 5 anos, os terroristas do Hamas e da Jihad Islâmica vão explodir ônibus, restaurantes e hotéis em Israel e vão provocar o descarrilamento total desse processo de paz. Então, a maior parte da sociedade israelense, que estava convencida da ideia de que havia possibilidade de uma convivência com os palestinos e de 2 estados vivendo lado a lado, progressivamente vai abandonando essa ideia. E a atuação do Hamas na faixa de Gaza vai levar, então, a uma escalada das tensões. Em 2005, os israelenses se retiram totalmente da faixa de Gaza. Aqui na faixa de Gaza havia assentamentos israelenses, havia uma força militar israelense que protegia esses assentamentos, e em 2005 Israel decide se retirar totalmente dessa região. Em 2006 vai haver eleições para um parlamento palestino que elege
a organização terrorista Hamas como o governante palestino. Em 2007, aqueles palestinos que haviam negociado os acordos de Oslo com os israelenses vão ser expulsos pelos radicais fundamentalistas islâmicos daqui da faixa de Gaza, e a partir de então, a faixa de Gaza se transforma numa base para lançamento de ataques terroristas contra o território israelense. Então, em rosa, vocês podem ver o território da faixa de Gaza, em amarelo, o entorno do território israelense, que vai ser regularmente atacado por terroristas do Hamas. E o que aconteceu no sábado retrasado foi justamente um desses ataques, numa proporção que nunca tinha sido vista. O Hamas lança, a partir da faixa de Gaza, 5.000 foguetes contra o território israelense, foguetes que tenham por objetivo matar o maior número possível de civis, e entram, os números estimados são de 2.500 terroristas palestinos que entram em Israel e massacram todos aqueles que eles podem encontrar, violam as mulheres e as jovens, matam e degolam bebês e sequestram 200 civis israelenses que estão hoje em algum lugar na faixa de Gaza. Para dar uma proporção para vocês, imaginem que vocês acordam num sábado de manhã e descobrem que nas 2 horas anteriores, 30.000 pessoas foram assassinadas no entorno do local onde vocês vivem. Tem em torno de 300.000 feridos e 4.000 pessoas foram sequestradas e levadas e ninguém sabe onde elas estão. Essa é a proporção, se nós quisermos comparar com a população de um país do tamanho do Brasil. Foi isso que aconteceu naquele local 2 semanas atrás. Desde então, Israel vem bombardeando a faixa de Gaza a partir do ar para tentar eliminar o maior número possível de bases de lançamentos de foguetes e locais de armazenamento de munição do Hamas. Apesar disso, ao longo dos últimos 19 dias, foguetes continuam sendo lançados contra o território israelense. Vocês devem ter ouvido na mídia a menção de que Israel proibiu a entrada de combustível na faixa de Gaza, e, obviamente, esse combustível seria utilizado pelo Hamas, para o Hamas continuar a se locomover e fazer com que os seus membros consigam se tornar muito mais efetivos dentro da faixa de Gaza. Os israelenses decidiram ordenar que a população civil se dirigisse para o sul da faixa de Gaza, porque é na região norte da faixa de Gaza que estão localizados a maioria dos túneis onde os construídos nos subterrâneos da faixa de Gaza. Esses são as marcas azuis que vocês veem no mapa. Os traços vermelhos são os túneis que os terroristas construíram para entrar no território israelense e sequestrar pessoas ou atacar civis no território. E aqui o objetivo das Forças Armadas israelenses é retirar a população civil do norte do território, justamente para que eles não sejam atingidos no momento em que o exército israelense entrar, para garantir que esses túneis vão ser destruídos e os terroristas que estão nos subterrâneos deixam de ter uma capacidade operativa, deixam de ser capazes de representar uma ameaça. Mais uma vez, falando do que nós vimos em termos de imagens, tem muitas imagens circulando na mídia. Obviamente, os terroristas do Hamas têm o objetivo de aterrorizar a população, de eventualmente impedir
que essa população volte para os locais onde eles viveram. E aqui vocês podem ver algumas das imagens que mostram o que esses terroristas fizeram. Havia uma festa a 4 quilômetros da fronteira, uma rave, onde as pessoas estavam dançando durante toda a noite. Esses terroristas entraram metralhando e matando todos os jovens que eles puderam. Aqui vocês podem ver imagens de carros que tentaram fugir desse massacre. Aqui vocês podem ver imagens das casas que foram atingidas, onde as pessoas moravam no entorno da faixa de Gaza. Os terroristas entraram, mataram as pessoas, sequestraram aqueles que eles puderam e destruíram as casas da forma como vocês podem ver aqui nessas imagens. Não há nenhuma discussão em relação à natureza do fenômeno. De classificar uma organização como terrorista ou não depende somente da forma como eles atuam, utilizando a violência indiscriminada contra civis. Se eles têm uma causa que é justa ou não é justa, não é discutido através da forma como eles atuaram contra os civis. E o que os israelenses agora estão dizendo é: nós temos uma guerra contra uma organização terrorista, nós temos uma guerra que busca limitar ao máximo o dano aos civis. Quando as Torres Gêmeas em Nova York foram derrubadas, ninguém perguntou qual era a motivação da Al-Qaeda, o mundo inteiro se engajou, as Nações Unidas deram o seu aval para uma ação americana para eliminar o Al-Qaeda no Afeganistão. E agora as Nações Unidas hesitam em denominar o Hamas uma organização terrorista, vem tentando impedir a ação dos israelenses através da imposição de exigências sobre a abertura de um corredor humanitário, mas, quando falam de um corredor humanitário, não mencionam os reféns israelenses que estão presos pelo Hamas. Então, a utilização de 2 pesos e 2 medidas, quando a vítima é um país ocidental, seja os Estados Unidos, seja a Inglaterra, seja a Espanha ou a França, e quando é Israel, é um sintoma claro do antissemitismo que ainda, infelizmente, graça pela sociedade no mundo inteiro. E o que as pessoas ainda não perceberam é que o antissemitismo é um fenômeno que é um aviso para as sociedades liberais do mundo inteiro. O que acontece hoje com os judeus vai acontecer amanhã com o mundo inteiro, e se o mundo não se engajar para impedir ataques terroristas como esse, eles vão acontecer certamente em outros lugares também. Obrigado pela atenção de vocês e eu estou à disposição para as perguntas que vocês queiram fazer. Pessoal, boa noite. Me deem alguns instantes para que eu possa liberar aqui o microfone. Eu vou pedir para que vocês se atentem aqui na parte inferior aqui da nossa sala do chat. Existem alguns ícones que são reactions, é um rostinho. Nesses reactions, vocês podem levantar a mão, fazer perguntas nesse raise hand, e podem fazer a pergunta para o professor Samuel ou aqui no chat que a gente pode repassar para ele. Só um momento, eu vou liberar os microfones. Como nós somos poucos, eu sugiro que vocês levantem a mão. Eu vou ver aqui que vocês estão levantando a mão e eu respondo a pergunta de vocês. Prontinho, microfones liberados. Não estou vendo nenhuma mão levantada. Não tem nenhuma pergunta? Tem uma pergunta aqui no chat, professor. Eu vou fazer essa enquanto Por favor. as pessoas podem abrir seus microfones, tá? Tem uma pergunta aqui que é do Jaime, e ele fala: na época dessa partilha, eram chamados de árabes ou de palestinos? Na época da partilha, todos que viviam lá eram palestinos, porque o território era denominado Palestina, administrada pelo Império Britânico.
Então, nós tínhamos palestinos judeus, palestinos árabes, que eram muçulmanos e cristãos, e mais algumas outras pequenas denominações, como os drusos ou como cristãos ortodoxos, mas, basicamente, a população era uma população administrada pelo Império Britânico. A partir da criação do Estado de Israel, surgiu a denominação de palestinos para designar aqueles árabes que deixaram de viver num Estado independente na região, porque uma parte desses palestinos ficou como uma minoria árabe em Israel, eles foram denominados a partir de então de árabes israelenses, são cidadãos árabes do Estado de Israel, representam 20% da população israelense, o restante ou se tornou refugiada nos países do entorno ou se tornaram palestinos que viviam na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Os palestinos da Cisjordânia receberam a cidadania jordaniana, os palestinos da faixa de Gaza passaram a ser administrados por um governo militar egípcio e ficaram sob esse governo até 1967. Perfeito, professor Samuel. Tem uma outra pergunta aqui do Sérgio. Nós temos uma também do Gilberto, né? Ele fala assim: qual a relação desses ataques a Israel com o acordo com a Arábia Saudita e os interesses da Rússia e da China nesse conflito? A leitura do momento desse ataque é difícil entender a motivação do ataque pelo Hamas, porque, obviamente, é claro que eles não têm como ganhar essa guerra. Essa não é uma guerra existencial, essa é uma guerra que certamente afeta profundamente a sociedade israelense, mas o Estado de Israel, obviamente, não está em perigo por causa desse ataque. Então, é difícil entender qual é o objetivo de mais longo prazo dessa ação do Hamas. O momento é possível entender justamente pelo avanço do acordo, da possibilidade de acordo com a Arábia Saudita. Como já tinham sido feitos os acordos de Abraão, como já tinha sido normalizada a relação de Israel com vários países da região, se agora houvesse também um acordo com a Arábia Saudita, os palestinos certamente ficariam fora dessa normalização e talvez o Hamas tenha decidido cometer esse atentado nesse momento por causa das negociações entre Israel e a Arábia Saudita. Os russos e os chineses têm interesses difusos na região, os chineses têm interesses comerciais, inclusive promoveram um acordo entre a Arábia Saudita e o Irã com o objetivo de diminuir o nível das tensões, porque enquanto há tensões na região, isso dificulta a promoção dos interesses comerciais chineses. Havia um vácuo gerado pela saída relativa dos americanos, que já foi de volta preenchido pela presença militar americana na região, e os russos estão presentes na Síria, então têm interesse em garantir que possam manter a sua presença na Síria, e hoje estão muito próximos dos iranianos, que fornecem armamento que a Rússia está usando na guerra da Ucrânia. Certo. Temos mais uma pergunta. Eu estou vendo aqui a pergunta do Sérgio, pergunta qual é a explicação para que os Estados Árabes não recebam os palestinos em seus países. Porque os Estados Árabes odeiam os palestinos. Os palestinos sempre foram um problema para os Estados Árabes. Como eu mencionei para vocês, a Jordânia e o Egito entraram na guerra de 1948 com o objetivo de ampliar os seus territórios, e foi isso que eles fizeram. Os jordanianos expulsaram os palestinos da Jordânia em 1970, os palestinos foram parar no sul do Líbano, destruíram o Líbano, em parte a guerra civil libanesa eclodiu por causa da presença dos palestinos, e o Hamas é um filhote da
Irmandade Muçulmana no Egito, que é uma organização fundamentalista islâmica que é perseguida desde a época da monarquia no Egito, e não há nenhum interesse dos egípcios em permitir que elementos do Hamas entrem em território egípcio. Eles já têm no Sinai problemas suficientes com terroristas do Estado Islâmico que atuam no Sinai e que poderiam eventualmente se unir a terroristas do Hamas para desestabilizar ainda mais a região. Então, a resposta para por que os árabes não querem palestinos é porque eles nunca quiseram e certamente não vão mudar de ideia agora. O Sérgio faz mais uma pergunta. Hoje é de conhecimento que os terroristas do Hamas foram treinados no Irã nos últimos meses. De que modo isso foi possível escapar da espionagem israelense? Talvez não tenha escapado da espionagem. Os Hamas vêm treinando com o Hezbollah, com o Irã, em território da Síria há muito tempo. A espionagem israelense falhou em identificar o momento do ataque. Depois da guerra, vai haver uma comissão parlamentar de inquérito que vai tentar descobrir o que aconteceu e por quê. Não há dúvida nenhuma de que foi uma falha da inteligência. Um usuário que não está identificado pergunta qual o motivo por que Israel permite os assentamentos judaicos na Cisjordânia. Isso não cria um clima de hostilidade com os palestinos? Certamente cria um clima de hostilidade. A questão dos assentamentos é um problema que se estende desde a guerra de 1967. Já havia um problema com os palestinos, já havia hostilidade dos palestinos muito antes de surgir o primeiro assentamento depois da guerra de 1967, mas a questão dos assentamentos teria sido resolvida no contexto dos acordos de Oslo. Se os acordos de Oslo tivessem tido sucesso, a questão dos assentamentos seria resolvida através de uma negociação que transferiria para os palestinos território israelense para ser incorporado a um Estado palestino independente, enquanto que os assentamentos com a maior parte da população judaica seria incorporada ao território israelense. Isso tudo deixou de ser negociado, deixou de ser atual quando os acordos de Oslo foram abandonados, principalmente pelo fato de uma organização terrorista que não aceita a existência do Estado de Israel passar a governar uma parte do território onde deveria ter sido criado ou poderia ter sido criado um Estado palestino independente. Hoje não há nenhuma discussão nesse sentido. Gilberto pergunta por que o governo brasileiro adota uma postura em cima do muro, para não dizer outra coisa. Desculpa, Gilberto, eu não entendo de política externa brasileira e certamente o fato de o governo brasileiro não reconhecer o Hamas como uma organização terrorista e tentar mediar um acordo quando eles não conseguem nem resolver o problema da segurança no Rio de Janeiro é um mistério para todos nós que trabalhamos com política internacional. Nenhuma outra pergunta? Bom, pessoal, nós estamos aqui como uma organização não governamental, sem fins lucrativos, para disseminar educação e conhecimento sobre o Oriente Médio. Como vocês podem ver aí, nós acreditamos que a educação é o caminho para a paz. Estamos fazendo esse trabalho justamente para tentar disseminar conhecimento sobre o que acontece na região e, de alguma forma, desarmar essas bombas que surgem através de uma mídia que muitas vezes é parcial, muitas vezes é irresponsável. Vocês têm aí todas as formas de nos contatar e acessar as nossas publicações, aquilo que nós produzimos. Obrigado mais uma vez pelo interesse, pela presença, e estamos à disposição de vocês.